E para a parte do administrativo financeiro, Léo? A gente falou de engenharia, a gente falou de manual de execução, Uhum. como deve ser executado, o checklist para conferência, organograma, hierarquia ali dentro, né? Uhum. E para a parte do administrativo financeiro, quais são os processos, como deve funcionar essa hierarquia? Ei, e não se esquece, hein? Se inscreva no canal, ative as notificações e dá o like no vídeo. Tamo junto. Da mesma forma que tem um engenheiro tático, tem que ter um administrativo e financeiro que vai ficar responsável por operacionalizar toda a parte financeira, administrativa. Então, é o tático, engenheiro tático e o financeiro que se comunicam, né? Uhum. É eles que se comunicam ali para que as contas sejam pagas, seja organizado, os relatórios sejam feitos, contabilidade em dia e assim por diante. Que é uma coisa chata, né? De fazer para a maior parte das pessoas. Então, uma pessoa que está nessa atividade tem gostado do que faz. Eu, particularmente, não gosto, né? É, tem que ficar em função de sistema, tem que alimentar sistema, ou tem que alimentar planilha, tem que estar em contato com números, tem que fechar no centavo. Mas essa pessoa tem que ter liberdade para tomar decisões também, né? Então, assim, eu dou uma alçada. E aí, não vou entrar em detalhes de valores, porque é muito específico para cada tipo de negócio, mas tem até um certo valor. Essa pessoa tem autonomia para tomar decisão se pode ser pago ou não pode ser pago. Pode ser R$ 1.000, pode ser 5.000, pode ser 10.000, pode ser 30.000, pode ser 50.000. Depende do nível, do volume de negócios que são feitos em cada uma das incorporadoras, de quem está ouvindo. Mas é importante que tenha um valor que essa pessoa possa ter autonomia para tomar decisão sem depender de você. E aí sim, acesso ao banco, tudo, mas com essa trava, né? E, poxa, para ter essa transferência bancária, por exemplo. Né? Então, supondo que os materiais foram definidos em memorial, então já tem orçamentos lá, já tem os fornecedores lá, já se tem definido quem que vai trabalhar. Depois chega lá na frente, ó, chegou a hora de comprar as esquadrias. Vão dar um F5 aí nos orçamentos ali, para todo mundo estar alinhado, se está com os mesmos materiais, a mesma cor, a mesma espessura de vidro. Sempre os fornecedores dão um miguezinho ali para ficar mais barato o orçamento, então tem que tomar um cuidado com isso aí. E aí é batido o martelo com base na qualidade, no prazo de entrega necessário, no custo, né? Sempre levando esses 3 pontos. Então, esse financeiro tem essa autonomia até um certo ponto. Para fechar esquadrias, para fechar mão de obra, para fechar volumes altos, não. Né? Não aí muito o engenheiro tático também pode tomar essas decisões, né? De quem, porque afinal ele está mais diretamente ligado ao canteiro de obras, quem está performando bem, quem é um bom fornecedor e tal. Então tem alguns que são bons e vale a pena se manter por perto, tem alguns que não faz sentido. Para o pessoal entender, até ficou uma dúvida um pouco minha também. Hoje, por exemplo, eu me enquadro administrativo financeiro no operacional. Se for lançar nota, quem tem que fazer sou eu, porque não tem ninguém que faça. Beleza. Suponhamos que eu vá para um próximo nível. Eu vou para o nível tático. Eu contratei uma pessoa para ficar fazendo esse lançamento de notas, contas a pagar, contas a receber, enfim. Qual a minha função como tático dessa pessoa? Realmente supervisionar? Como que eu fiscalizo isso? Qual o nível, o administrativo tático? Quais as tarefas dele? Porque na engenharia nós temos os checklists, assim por diante, né? Exato. E aí, como ver isso na parte financeira, Isso. né? Da mesma forma que tem a reunião semanal da engenharia, tem a reunião semanal do financeiro. Então tem as contas a pagar e a receber. A receber incorporadora geralmente é menor do que a pagar, né? A pagar tem mais volume, assim, direto, né? A receber geralmente é um financiamento, uma permuta, então são valores mais pontuais ao longo do tempo. E aí tem que ter um fluxo de caixa projetado de cada uma das obras, né? O orçado versus o realizado, né? Então é ali que está o parâmetro para entender tá dando uma linha vermelha aqui. Sim. O que está acontecendo? Foi gasto a mais. O porquê? Às vezes é porque simplesmente aumentou o valor. Às vezes teve algum retrabalho inesperado. Às vezes a quantitativa estava equivocada. E aí você vai entender onde que foi o equívoco, se houve ele, para poder adequar para a são os próxima. dados a serem analisados. Isso. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Então, o administrativo financeiro no operacional vai apresentar para o tático fluxo de caixa do que foi e também uma previsão para os próximos 15 dias, por exemplo. Sim. Lembrando que você, como gestor,
Talvez você só tenha um financeiro embaixo. Então, essa pessoa ela vai cuidar do operacional e tático, vamos dizer assim. Ela vai ser as duas coisas. Não tem um desdobramento ainda de equipe. Uhum. Você é o gestor, você está no estratégico, né? Você fala para ele, ó, me apresenta toda semana os contas a pagar e a receber. Me apresenta na quinta-feira para a semana que vem, que eu consigo organizar o caixa para estar disponível ali para cada um dos empreendimentos, esse valor em conta. Baixa de uma aplicação, alguma coisa nesse sentido, se for o caso. E também contas pagas na semana anterior, né? Para entender, poxa, mas o que é esse R$ 1.250 aqui que foi pago, foi transferido? Ah, não, tem a nota fiscal tal, que é referente a tal material. Então, fazer essa conferência do fluxo de caixa é importante para saber a saúde da empresa, para fazer a própria auditoria. Às vezes a pessoa se equivoca, né? Já aconteceu um valor ter sido feito pago em duplicidade, eu identifiquei coisas muito pontuais, porque a Gia ela é muito perfeccionista nisso. Então, mas é importante ter isso aí. É importante ter esse acompanhamento. É isso aí. Tem algum ponto, Gabriel? Cara, não. Do financeiro, não. Processo de fluxo de caixas, né? Para a pessoa ter mais liberdade, pensando assim no próximo nível dela, vamos supor aí até os seus 10 milhões de reais, que aí nós abrangemos grande parte da nossa audiência, até porque nós estamos nesse estágio, subindo um pouquinho mais dos 10 agora no próximo ano, isso ela já vai conseguir assim já assimilar e ter maior liberdade de tempo. Autonomia de tempo, seja para fazer uma viagem com a família, ou no caso, como eu fiz semana passada com meu sócio, né? Então, a gente ficou uma semana inteira fora, basicamente quase 9 dias, de sexta-feira até domingo, e não pegou fogo nenhuma obra, nada caiu, né? Tá tudo inteiro ainda. Por quê? Porque a gente tem pessoas boas ao nosso redor, a gente tem um time que tá ganhando junto, que tem veste camisa, então nada se mudou em virtude dessa estruturação.